Olá, boa tarde. Eu sou Ana Lúcia dos Santos, e antes de me apresentar eu quero agradecer por ter a oportunidade de estar aqui na 10ª Festa do Livro, enfim, para compartilhar um pouco, né, da escrita literária, do meu processo de escrita e atender esse desafio, né, colocado de como transformar vidas em contos. Né? Eu sou escritora já há uns 10, 11 anos que eu tenho esse perfil, embora no meu percurso de vida, né, eu tenha outros lugares, né? Sou assistente social, trabalhei muitos anos, enfim, sou professora universitária e agora eu estou mais me debruçando, vamos dizer, nesse novo veio assim, da minha personalidade, e tá sendo uma coisa muito boa, muito rica. A partir desse agradecimento e pelo desafio que me foi posto, né, pelo convite do Márcio Barreto, para dizer como a gente transforma vidas, né, em contos, eu só posso fazer isso a partir de uma coletânea de contos que foi publicada, né, foi editada no final de 2019, publicada, né, em 2021, né, lançada um pouco antes da pandemia, e que é uma experiência bem gratificante, porque eu me descobri contista, né, contista. Essa é minha, vamos dizer assim, é a minha expressão literária mais forte, embora eu escreva poemas, né, esteja aí trabalhando num romance, mas o conto é uma coisa que vamos dizer, está mais presente em mim nos últimos anos. Eu participei de antologias, várias, mas a novidade aí é o lançamento de uma coletânea, né? Uma série de contos que tem o nome de O Segredo dos Pássaros. O Segredo dos Pássaros, gente, é um dos contos, né, que puxa aí o livro, embora ele venha assim trazendo vários, são 17 contos, né, onde eu tenho 9 narrativas, vozes, né, femininas, 7 vozes masculinas, e cada um desses contos, né, com protagonistas que expressam uma série de coisas, né, próprias das suas existências, né. Então, a voz narrativa feminina, vou dizer assim, ela traz algumas características, né? Traz aí, mostra mulheres que têm relações com a vida, né? Relações fortes, né? Na verdade, relações com desfechos difíceis, uma relação, vamos dizer assim, são protagonistas que sofrem. Eu sou assistente social de muitos anos, gente, então as minhas narrativas, elas têm muito uma característica minha, da minha profissão, isso é inegável. De qualquer forma, então, mas o fio condutor desses textos, desses contos, são os conflitos. E essas mulheres vivem determinados conflitos, homens vivem outros conflitos, são homens que disputam, homens que guerreiam, homens que brigam, homens que são opressores, enfim. São pessoas comuns que você pode encontrar, que você conhece, assim, em qualquer esquina, que você pode identificar, né? O que eu poderia dizer mais sobre esse livro? Deixa eu alinhar aqui as ideias, meu povo. Vamos alinhar aqui as ideias. O Segredo dos Pássaros, ele passa sempre por conflitos. Todos os contos trazem conflitos. Claro que tem momentos de êxtase, alegria, mas também tem momentos aí de aflição, tem momentos de... Alguns contos são hilários, alguns contos passam por questões mais, por aspectos surreais mesmo, né?
Então, o surreal aparece num conto de Vi nos Sonhos Reais, né? Isso é uma exceção no livro, né? Porque o desfecho é um desfecho surpreendente, é um desfecho que passa aí para o imaginário mesmo, né? Algo que não aconteceria, né? Que você não veria na realidade. Santo do Pau Oco é um conto hilário, né? Que também é uma exceção. Os outros contos, eles têm, na verdade, eles têm um outro eixo, né? Eles têm um eixo de situações limites, né? Situações extremas, limites que vive o ser humano. É uma pessoa que se transforma que acaba a vida levando para uma situação de homem ficar na rua, né? Se tornar uma pessoa em situação de rua. São mulheres que são agredidas e que posteriormente retornam para aquela situação de agressão. São mulheres que são vendidas por pais por conta da fome no Nordeste, por exemplo, estão trazidas para São Paulo, compradas, né? Cenas de um Brasil real, mas que a gente vê dependendo das situações. Também tem uma exceção no livro que é Um Grito na Alma, né? Que é um conto que fala de uma ancestralidade, de uma força africana e uma ancestralidade de magia, uma ancestralidade de vamos dizer, sensibilidade, né? De sensibilidade, de premonição, né? Que é um conto que eu gosto muito também, que é Um Grito na Alma. Enfim, esses contos todos, eles têm esse veio, que é um veio do conflito, é um livro conflituoso. Algumas pessoas me falam, nossa, quantos contos acabam no final, acaba feliz, né? Acaba no final feliz. Não sei, eu não penso nisso, né? E o conto que dá nome ao livro, né? Que puxa o livro é O Segredo dos Pássaros, né? Que é uma situação de conflito. Na verdade, é um triângulo amoroso, né? E a gente nunca sabe como acaba isso. E claro que eu não vou falar para não dar spoiler, né? Mas são coisas situações limite, são situações que mostram, né, a força da relação e do poder do homem em relação à mulher, enfim, do poder de vida e de morte, né? Mas eu já estou finalizando, né? Mas o que eu gostaria de dizer é que, assim, de onde eu busco o conteúdo para os contos, né? Eles vêm da vida real, de cenas que eu vejo, que eu vivencio, ou de situações que eu fiquei sabendo, e uma cena é o suficiente para começar a ficcionar em cima, né? E os personagens, o que é muito interessante é que eles acabam ganhando vida e eu não sei como vai acabar o conto. O conto vai embora, né? Vai embora, ele tem um desfecho e que eu sinto que é o próprio personagem que deu. Embora cada conto, eu não sei, eu penso que a maioria dos escritores se sintam assim, eles trazem muito de nós, trazem muito da nossa humanidade, né? Da nossa, esse caráter da nossa humanidade fica embrenhado, né? Nesses contos, traz muito do nosso psiquismo, que eu não sei analisar, eu só sei ler depois que eu acabei o conto e que ele está pronto, né? E que algumas pessoas me chamam a atenção a respeito disso. E isso, por quê? Porque os personagens ganham vida, eles vão embora e eles seguem e tem o seu desfecho. Mas a gente pode notar cenas num conto que tem a ver com coisas que eu vivi, ou que algumas pessoas viveram. Por exemplo, num conto em que tem uma criança que diz para a mãe, uma criança que tem um irmãozinho que nasceu, uma criança de 3 anos, que ela pergunta para a mãe, quando é que ele vai embora, mãe? E a mãe diz, ele não vai embora, ele é seu irmãozinho, ele vai ficar. Essa cena e essa fala da mãe foi detonadora de uma série de situações que determinaram a vida dessa criança até determinaram as relações dessa criança até a vida adulta, né? E eu me lembro que essa cena, essa fala, foi de uma frase que me contou uma amiga de uma situação real. Para responder a essa provocação de onde vem, né? Vem de tudo. Vem de cenas que você mal lembra, mas que elas aparecem. Às vezes tem
um animalzinho no conto, que depois você lembra que é alguém que tinha um animalzinho com aquela característica, mas aquilo tudo está, vamos dizer, dentro do seu imaginário e que sai daquele jeito. Né? Então, o que eu digo é que tem muita gente, mas tem uma vida própria, e eu acho que o que facilita o processo da escrita é a leitura o tempo inteiro, né? Eu leio muito, né? Quando eu comecei a me interessar pela literatura, eu lia muito. Leio hoje, assim, todos os dias. Isso te deixa de prontidão, né? Para qualquer cena, qualquer situação que você consegue ficcionar, né? E é uma coisa que vai ficando cada vez mais fácil de acontecer. O que eu posso dizer sobre o meu processo da escrita é isso, né? E eu recomendo, recomendo esse livro, O Segredo dos Pássaros, porque eu penso que cada um de nós consegue, no seu dia a dia, lidar com as situações e ter o seu próprio olhar. E esse olhar pode gerar uma escrita, pode gerar uma leitura, uma interpretação de uma cena, uma simples cena. Duas pessoas conversando num bar, você não sabe, você ouviu vagamente alguma frase da fala, é o suficiente para você criar uma história enorme. E essas são infinitas as possibilidades. Então não existe a possibilidade de você ou de qualquer pessoa criar uma história igual a uma outra história, né? Porque é enviesada pela própria leitura, pela humanidade daquela pessoa que está escrevendo. Então é um campo aberto, eu vejo como assim, um amplo espectro assim, de coisas que podem acontecer, e eu tenho, a partir dessa minha experiência, uma preocupação de que as pessoas leiam, de que as pessoas acessem a leitura, acessem a possibilidade de escrever, se desafiem, escrevam, porque não tem... isso você vai aperfeiçoando técnicas, você vai aperfeiçoando com oficinas literárias, assim, mas a possibilidade de escrever, muitas pessoas têm e não sabem, e podem descobrir isso. Muitas pessoas falam, eu não sei escrever. Sabe sim, o que você está pensando que que são reflexões, elas podem ir para o papel e se transformar numa história, né? É isso, não sei se ajuda, se contribui com uma, vamos dizer, com esse estímulo à leitura, com estímulo à escrita literária, porque é alguma coisa que simplesmente dá sentido à vida, pelo menos a minha vida dá sentido, né? É isso. Obrigada.